Aluno 2M, você está iniciando mais uma aula do curso de capacitação para o trabalho em altura. Sempre recomendamos que vocês assistam às aulas, baixem os conteúdos, prestem atenção, porque o que você verá nesta aula vai servir de base para a aula prática e principalmente vai servir de base para que você execute o trabalho com segurança, porque esse é o nosso objetivo, despertar em vocês a consciência prevencionista. Aproveite a aula. E agora nós vamos entrar na norma que fala especificamente sobre o trabalho em altura, que é a NR30E5, certo? Então, a gente vai estudar alguns tópicos dela que são importantes para o nosso aprendizado e que são importantes para que vocês venham executar um trabalho com segurança. Então, o que essa norma nos traz? Então, ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com essa atividade. Então, o que a norma nos traz? Ela traz a segurança no planejamento, que é quando eu estou pensando ou planejando o trabalho, quando eu estou organizando o trabalho, que é, por exemplo, quando eu estou juntando as ferramentas, quando eu estou estudando como que a gente vai fazer o trabalho, quando eu estou selecionando as pessoas que vão nos ajudar no trabalho. E ela também vai falar sobre a execução, que é a execução da atividade propriamente dita. Por exemplo, vamos fazer uma troca de lâmpada na empresa. Então eu vou fazer primeiro o planejamento, eu vou pensar qual lâmpada que eu vou colocar, eu vou pensar em qual é a lâmpada que eu vou arrumar, eu vou pensar o que eu vou utilizar para fazer esse trabalho, a organização, quais são as pessoas que vão me ajudar, qual vai ser o horário que eu vou fazer essa atividade, e a execução é eu subir ali naquele local e executar ali a troca da lâmpada. E também vou verificar as pessoas que estão envolvidas diretamente no trabalho, nesse caso da troca de lâmpada. Quem é que vai fazer a troca da lâmpada, quem é que vai ser o auxiliar, e as pessoas envolvidas indiretamente. Quem são as pessoas indiretas? Aquelas pessoas que estão próximos, em volta, ou que essa atividade vai afetar a atividade da outra pessoa. Por exemplo, se eu for fazer a troca de lâmpada, talvez eu tenha que fazer o desligamento da chave geral. E aí quem é que eu vou envolver indiretamente? Às vezes todo um setor, às vezes toda uma empresa. Então, o que a NR35 está me dizendo aqui? Que eu tenho que perceber, que eu tenho que estudar e avaliar para ver quem são as pessoas que estarão envolvidas direto ou indiretamente no trabalho. Por quê? Porque o trabalho em altura ele gera um risco não só para a pessoa que está exposta em altura, mas gera um risco para as pessoas que estão em volta. Por exemplo, se eu for fazer essa troca de lâmpada, não sinalizar e isolar a área, enquanto eu estiver ali fazendo uma atividade, pode vir uma pessoa passar embaixo e bater na escada, pode vir uma pessoa e tá passando embaixo e cair um objeto na cabeça da pessoa. Então eu tenho que envolver a segurança não só para mim, na minha atividade, mas também envolver a segurança das pessoas que também estão fazendo atividades em volta. Considere esse trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Então nós já conversamos sobre isso, lá na introdução. Trabalho em altura é toda atividade que é executada acima de 2 metros de um nível inferior, que não importa que nível inferior é esse, pode ser o chão ou pode ser uma máquina, e aonde eu tenho risco de queda. Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma na cozinha estou trocando o piso na cozinha de um prédio de 30 andares. Eu estou numa altura, porque eu estou lá no último andar do prédio. Só que não é considerado um trabalho em altura, por quê? Porque lá eu não tenho risco de queda. Lá na cozinha do apartamento, eu não vou ter o risco de queda, né? Eu vou estar protegido pelas paredes, não vou me aproximar de uma zona de queda. Então, embora eu esteja alto, esteja em alguma altura, não tenho risco de queda. Então, não é considerado trabalho em altura. Agora, nós estamos trabalhando no nível do chão. Vamos supor que é uma construção civil, onde tem ali a atividade de escavação para fazer uma fundação. E eu estou no nível do chão, no nível do terreno, só que tem um buraco com uma profundidade de 2 metros. Ao me aproximar dessa área, eu estou numa área onde eu tenho uma diferença de nível de 2 metros e tem risco de queda. Então, embora eu não esteja
alto, aqui nesse local, pode ser considerado um trabalho em altura. Ou seja, eu tenho que adotar medidas que vai evitar a queda. Então, a norma ela trata isso sobre trabalho em altura. Uma questão bem importante que eu preciso salientar. A norma ela traz 2 metros porque a gente tem que partir de alguma referência. Agora, fazer uma pergunta para vocês, e vocês até podem comentar aí embaixo ali no local destinado aos comentários. Qual a diferença que tem entre uma queda de 2 metros de altura e de uma queda de 1,90 m se as condições são as mesmas? Por exemplo, eu estou num local, subi numa escada 2 metros, sofri uma queda. Do mesmo local, 1,90 m, um degrau abaixo, sofri uma queda. Qual vai ser a diferença da queda? Apenas 10 centímetros. Mas a lesão, o risco, as condições sendo as mesmas, os riscos e as lesões também vão ser as mesmas. Então, quando a gente fala em 2 metros, não quer dizer que eu só vou me proteger se eu tiver a 2 metros de altura. Eu sempre falo nos treinamentos que a pessoa está ali subindo, bota uma reguinha, deu 1,98 m. Não, então não preciso me proteger, não preciso cuidar da segurança. Não é assim. Então, a gente tem esses 2 metros para estabelecer um ponto de partida. Só que o trabalho em altura, ele começa a partir do momento que eu sair, ou a partir do momento que eu tenho uma diferença de nível. Correto? Tem empresas que determinam o trabalho em altura como 1,50 m. Tem empresas que eu conheço, que eu já fui visitar, que o trabalho em altura é a partir de 90 centímetros. Então, a norma, pessoal, ela traz requisitos mínimos. Não quer dizer que a gente não possa ter uma proteção maior. E nesse caso aqui, da distância ou da altura, ou da distância de diferença de nível, a questão altura muitas vezes é irrelevante. Uma coisa é eu cair de 10 metros de altura, comparar 10 metros de altura com 2, aí sim. Agora, 2,20 m com 1,90 m, se as condições do ambiente forem as mesmas, o acidente, né, a lesão, também vai ser a mesma. Vamos falar também sobre responsabilidades do empregador e dos empregados, ou seja, da empresa e dos trabalhadores. Primeira responsabilidade, garantir a implementação das disposições que estão aqui dentro da NR35. Então a empresa ela tem que garantir com que a norma seja cumprida dentro da empresa. Outra obrigação, assegurar a realização da análise de risco quando aplicável e da permissão de trabalho também quando aplicável. Às vezes nós escutamos nos treinamentos, eu não vou fazer análise de risco porque o encarregado, porque a empresa quer produção, daí eu vou parar para fazer uma análise de risco. Não, a empresa ela é obrigada a assegurar a realização da análise de risco, certo? Por quê? Porque a análise de risco, a gente vai ver depois mais detalhado, mas a análise de risco é o ponto principal da atividade de vocês no quesito segurança. Vocês vão definir a segurança do trabalho em altura na análise de risco. Outra obrigação da empresa, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Toda atividade rotineira, ou seja, aquela atividade que a gente faz rotineiramente, todo dia, toda semana, que já está incutida na nossa atividade, ela tem que ter um procedimento operacional. Ela tem que ter o passo a passo de como executar a tarefa para que seja diminuída a chance de erro. Então, por exemplo, se eu sou um eletricista, a minha atividade rotineira é uma atividade de troca de luminária. O que eu vou fazer? Eu vou descrever como que eu vou fazer essa atividade, quais equipamentos que eu vou utilizar e quais são os procedimentos que eu vou estar executando. Por exemplo, selecionar uma escada, selecionar os EPIs, colocar os EPIs, selecionar as chaves X, Y, Z, ou seja, eu vou descrever o passo a passo da execução da tarefa. Para quê? Para que toda a atividade semelhante eu faça semelhante. Porque numa atividade eu posso usar uma chave de fenda, na outra não uso. Não, se a atividade é a mesma, eu tenho que fazer a tarefa da mesma maneira. Principalmente no quesito de segurança. Então, se eu tenho que colocar o cinto de segurança, fazer uma ancoragem para trocar uma luminária, eu vou ter que fazer isso quando eu vou fazer todas as outras atividades ou todas as outras luminárias. Ou seja, eu tenho que ter um procedimento operacional que vai ser executado pelo trabalhador, mas por qualquer outro que venha substituir esse trabalhador. As condições e os requisitos para executar a tarefa devem ser sempre os mesmos. Outra obrigação da empresa, assegurar a avaliação prévia das condições no local onde vai ser executado o trabalho em altura. Ou seja,
A empresa tem que garantir que vocês possam fazer uma avaliação no local. Não é simplesmente chegar lá no local e trabalhar e deu. Não, tem que avaliar o local. Tem que ver se a condição do local está boa para executar o trabalho. Por exemplo, eu vou subir fazer uma limpeza numa caixa d'água. Eu vou subir numa escada marinheiro. Eu tenho que verificar primeiro se essa escada marinheiro está em condições de suportar o peso meu quando eu estou subindo. Né? Então a empresa tem que assegurar que a gente faça uma avaliação prévia. A empresa também tem que acompanhar os cumprimentos das medidas de proteção estabelecidas nas normas pelas empresas contratadas. Ou seja, não basta a empresa contratar um terceiro para executar um serviço dentro da empresa e esse terceiro, se quiser usar cinto, usa, se quiser fazer análise de risco, faz. Não, ela é obrigada a fazer e a empresa contratante é obrigada também a cobrar, é obrigado a exigir com que a empresa façam e cumpra os requisitos da NR35. A empresa também tem que garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre risco e medidas de controle. Então isso é através do mapa de risco, isso pode ser feito através de programas de comunicação interna. A empresa tem que fazer com que os trabalhadores saibam e tenham consciência do risco que eles estão correndo e o que eles precisam fazer para poder executar o trabalho com segurança. Garantir também que o trabalho só se inicie depois de adotadas as medidas de proteções definidas na NR35. Ou seja, o trabalho só pode começar depois que todos os requisitos tiverem sido cumpridos e o trabalhador tiver segurança na execução da tarefa. E também tem que a empresa também tem que assegurar a suspensão do trabalho em altura quando verificar a existência de risco grave que não foi prevista na análise de risco, cuja a neutralização imediata não é possível, ou eliminação. Então, ou seja, eu estou executando um trabalho em altura. Fiz análise de risco, já minimizei todos os riscos, diminuí as chances de acontecer um acidente, só que no meio da tarefa eu percebo uma outra falha ou um outro ponto que possa gerar um acidente, e aí a empresa tem que garantir com que eu pare minha atividade, solucione esse problema, para depois continuar a atividade sem que haja risco de acidente com o trabalhador. Então, a empresa tem que tem que garantir que a gente faça a suspensão do trabalho, que é o que eu mencionei anteriormente, que a gente também chama de direito de recusa. A empresa também tem que estabelecer uma sistemática de autorização para quem vai fazer o trabalho em altura, ou seja, ela tem que deixar bem claro quem é que pode fazer o trabalho em altura, ela tem que assegurar que o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Essa supervisão da NR35 não é uma pessoa lá embaixo olhando a execução da tarefa de braço cruzado, ou então fazendo qualquer outra atividade mais ali do lado da tarefa, não. Essa supervisão no trabalho em altura é alguém que esteja responsável pelo trabalho que está sendo executado. Técnico de segurança do trabalho, líder de setor, encarregado, chefe, proprietário da empresa. Alguém tem que ser o supervisor, alguém tem que responder, alguém tem que auxiliar os trabalhadores caso haja alguma demanda. A empresa tem que assegurar também o arquivamento de toda a documentação referente ao trabalho em altura. Certificado, análise de risco, permissão para o trabalho, o atestado de saúde ocupacional, tudo tem que ficar arquivado na empresa e a empresa tem que deixar esse documento de maneira na qual, caso haja alguma fiscalização, ele seja facilmente encontrado. E não é só a empresa que tem obrigações, nós também como trabalhadores também temos as nossas obrigações. Você também tem a sua obrigação, que é cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura. Então, quando a empresa ela cumpre os requisitos dela, eu também tenho que cumprir com os meus. Então, a empresa ela vai expedir ordem de serviço de segurança do trabalho, ela vai fazer os procedimentos para o trabalho em altura, ela vai fornecer os EPIs. Então, eu tenho que cumprir com tudo isso que ela está me oferecendo. Eu tenho que cumprir com tudo isso que ela está me proporcionando. Tenho que colaborar com a empresa na implementação da norma. Como eu falei, não adianta a empresa fazer todo o papel dela se eu, como trabalhador, não estou nem aí para a segurança. Eu sou obrigado a cumprir e colaborar com a empresa no cumprimento da norma. E eu tenho que zelar pela minha segurança, mas não só a minha. A segurança e a saúde minha e também das pessoas que estão em volta ou das pessoas que possam ser afetadas pelas nossas ações ou omissões.
Essa parte de omissões é bem interessante. Por quê? Porque aqui ela está dizendo que eu tenho que cuidar das pessoas, não só aquelas na qual a minha atividade pode gerar um acidente com ela, como também uma omissão minha, uma omissão de informação. Então, quando eu tenho terceiros que estão envolvidos direto ou indiretamente, eu, como trabalhador, tenho que prever também a segurança deles. A segurança na execução da minha atividade não vale só para mim, vale para todos que estão em volta, que trabalham diretamente ou indiretamente também com o trabalho em altura. Capacitação. Com relação à capacitação, a NR35 ela diz que considera-se capacitado aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico, que é o que nós estamos fazendo agora, e prático, com carga horária mínima de 8 horas. Então, para eu ser um trabalhador capacitado, eu preciso fazer um treinamento, ele tem que ser teórico, mas também tem que ser prático. Então, os cursos totalmente online de trabalho em altura, de acordo com a NR35, eles não têm validade, porque eu tenho que também fazer a atividade prática no treinamento. O trabalhador ele tem que ser avaliado, então, ao final de cada aula ou ao final de cada módulo, você vai responder algumas avaliações e no final do curso vai fazer a avaliação final. E lá na atividade prática, os instrutores também vão avaliar vocês, né, para saber se vocês têm condições e assimilaram o conteúdo e têm condições de executar um trabalho com segurança. E esse curso tem que ter carga horária mínima de 8 horas, tá? O treinamento ele tem que ser ministrado por instrutores com proficiência comprovada. O que é proficiência? Proficiência é o conhecimento no assunto na qual a gente está se referindo, que nesse caso é a NR35. E a responsabilidade tem que ser de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Ou seja, a pessoa que vai ministrar o treinamento pode ser uma pessoa que conheça muito sobre trabalho em altura, mas quem vai assinar a responsabilidade do curso é um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Então, para você ser considerado um trabalhador capacitado para o trabalho em altura, você tem que fazer um curso de no mínimo 8 horas, com conteúdo teórico e prático, e com um instrutor com proficiência comprovada, e a assinatura, a responsabilidade do certificado tem que ser de um profissional de segurança do trabalho. Então são esses os requisitos para que você seja um profissional capacitado para o trabalho em altura. Todo trabalho em altura ele tem que ser planejado, organizado e executado por um trabalhador capacitado e autorizado. Quem é o trabalhador capacitado? É aquele que nós vimos anteriormente, que foi submetido e aprovado no treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas. E autorizado? Autorizado é aquele trabalhador que a empresa autorizou a executar o trabalho, autorizou a fazer aquela tarefa. Então, quem é que pode fazer um trabalho em altura? Quem é que pode planejar um trabalho em altura? Alguém que seja habilitado, que tenha um curso de trabalho em altura e que a empresa autorizou. Importante também dizer que a aptidão para o trabalho em altura ela tem que ser consignada, ela tem que constar lá no atestado de saúde ocupacional. Todos nós, quando nós vamos iniciar uma atividade ou iniciar um trabalho numa empresa, nós fizemos lá o exame admissional. Nesse exame admissional, o médico ele vai avaliar nossa condição física, nossa condição de saúde, e vai verificar se nós estamos aptos ou não para executar aquela atividade. No trabalho em altura não é diferente. A diferença do trabalho em altura é que o médico ele tem que escrever que nós somos capacitados para executar o trabalho em altura. Por quê? Porque o trabalho em altura é uma atividade de risco. E se o médico não estiver ciente que vocês vão fazer essa atividade de risco, pode ser que ele não solicite alguns exames que são importantes, como por exemplo o exame de eletrocardiograma, eletrocefalograma, exame de sangue para determinar alguma patologia que possa gerar um mal súbito quando eu estou trabalhando em altura. Então, quando o médico ele escreve que eu estou apto para trabalhar em altura, ele está dizendo que ele está consciente que eu vou fazer essa atividade e que a responsabilidade pelos exames solicitados ou não é do médico, certo? Então, quando vocês pegarem um ASO para o trabalho em altura, ele tem que constar apto para o trabalho em altura. O planejamento para o trabalho em altura, ele tem que ser adotado considerando a seguinte hierarquia. Primeiro, eu tenho que tomar medidas que vão evitar o trabalho em altura sempre que existir um meio alternativo de execução. Por exemplo, vamos supor que quebrou, que danificou ou que queimou um motor de uma ponte rolante. Ponte rolante é aquele equipamento que faz o levantamento e o transporte de peso nas indústrias. O motor da ponte rolante fica na parte superior. E para nós fazermos o conserto do motor, a gente precisa subir na altura. Só que
Eu não preciso subir na altura e consertar o motor lá em cima. O que eu posso fazer? Subo, retiro o motor, desmonto ele, trago aqui para baixo, faço o que tenho que fazer no motor, conserto o motor, depois sobe novamente. O que eu fiz aqui? Eu diminuí a exposição ao risco de trabalho em altura. Eu diminuí a chance de uma queda. Por quê? Porque eu só vou ter chance de queda enquanto eu subir e quando eu descer, para montar ou desmontar o motor. Então eu não vou ficar lá em cima consertando o motor. Por quê? Porque eu consigo fazer essa atividade de maneira segura. Então a prioridade número 1 no trabalho em altura é o quê? Eliminar o risco. Eliminar o trabalho em altura. Quando não é possível, nós vamos para a segunda parte, que é as medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu estou num prédio, numa construção civil. Não tem como eu eliminar o risco de trabalho em altura. Não tem como eliminar o risco do trabalho em altura. O edifício vai subindo, a gente vai ter que ir construindo ele, vai subindo junto. Então eu vou fazer o quê? Uma medida que elimine o risco de queda. Por isso que nos prédios as empresas instalam os guarda-corpos. Para quê? Para eliminar o risco de queda do trabalhador. O trabalho em altura ainda é executado. Só que com o guarda-corpo nós vamos eliminar o risco de queda. Vamos fazer com que o trabalhador não tenha mais o risco de se aproximar da área de queda. Então essa é a segunda medida. E a terceira medida é adotar medidas que minimizem as consequências da queda. Ou seja, não tenho o que fazer, tenho que me expor à altura. Não tem como eliminar o risco de queda. Então eu vou adotar medida que, se caso ocorrer a queda, vai minimizar a consequência. Que é nada mais, nada menos do que a utilização do cinto de segurança com o talabarte ou com o trava-quedas. Que vai evitar a colisão com a estrutura inferior. Então, nesse caso, vai minimizar a consequência da queda. Como eu falei anteriormente, lá no módulo de EPI, o cinto ele não evita a queda. O que ele faz? Ele minimiza a consequência da queda. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra a queda, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então, quando não é possível evitar o trabalho em altura, como nós vimos anteriormente, nós temos que adotar medidas que vão proteger os trabalhadores em caso de queda, certo? E o que a norma trata, ou o que a norma traz sobre medidas de proteção contra quedas? O que são isso? Então, medidas de proteção contra queda são as medidas que vão proteger o trabalhador em caso de queda, que pode ser um sistema de proteção individual ou um sistema de proteção coletiva, na qual nós vamos estudá-los mais à frente. Dessa forma, então, encerramos mais uma aula. Espero que você tenha aprendido e aproveitado o conteúdo e esperamos também que você aplique esse conteúdo no dia a dia do trabalho de vocês.